A mensagem das estrelas, capítulo 27, Trânsitos. As posições progredidas dos astros são os principais significadores dos acontecimentos, mas as posições por trânsito dos astros no espaço no tempo real dos acontecimentos fortalecem ou enfraquecem os efeitos dos aspectos no horóscopo progredido, dependendo isso se são similares ou não em natureza. As luas novas, particularmente, são muito poderosas. Os chamados trânsitos são vistos nas efemérides, para o ano real dos acontecimentos. A lua crescente ou minguante. Entre as questões na astrologia que preocupa o principiante, uma é quando a lua está crescendo ou minguando em luminosidade. Os trabalhos sobre astrologia utilizam frequentemente essas expressões ao tabularem os efeitos das diversas configurações. Todavia, ao que sabemos, nenhuma explicação foi fornecida sobre isso e esperamos que as explicações seguintes possam esclarecer totalmente o estudante sobre o assunto. Todo mês, a Lua forma uma conjunção com o Sol, e essa conjunção dos luminares é chamada de lunação ou lua nova. Após a conjunção ou lua nova, a Lua pode ser vista no céu ocidental, perto do horizonte, como um arco extremamente fino. Dia após dia, a superfície iluminada vai aumentando em tamanho, de maneira que, quando ela forma uma oposição ao Sol, sua luminosidade alcança o grau máximo, e nessa ocasião chamamo-la de lua cheia. Ela então nasce no céu oriental, no mesmo instante em que o Sol se põe no oeste. A partir daí, e por 15 dias à frente, nota-se que ela nasce à noite cada vez mais tarde. Ao mesmo tempo, a parte iluminada do seu disco vai diminuindo até pouco antes da conjunção seguinte, ou lua nova, de modo que os madrugadores podem vê-la no céu oriental, pouco antes da alvorada, como um arco extremamente fino na abóbada celeste. Portanto, a Lua aumenta em luminosidade a partir do momento da sua conjunção ou lua nova, até a oposição, ou lua cheia, e da lua cheia até a lua nova seguinte diminui em luminosidade. As datas, hora, dia, mês, da lua nova, lua cheia e dos eclipses são fornecidos para cada mês do ano em nossas efemérides científicas simplificadas, onde podemos consultar com toda a segurança. No horóscopo da senhora que estamos utilizando para demonstrar o método de progressão, o efeito poderoso das lunações, quando agindo com outras influências de uma natureza similar, também está vividamente ilustrado. No horóscopo dela, a lua nova, 1º de abril de 1909, estava nos 11 graus de Áries, exatamente em quadratura com Saturno radical. E Urano estava em conjunção com Saturno progredido e em quadratura com a Lua progredida. Então, todas essas influências astrais incidindo sobre essa senhora se uniram para terminar com a vida no corpo, ou seja, seu falecimento. Os trânsitos de Netuno, Urano, Saturno e Júpiter são importantes. E quando o estudante se torna familiarizado com os mistérios do horóscopo progredido, e não antes, obterá um ótimo proveito em anotar a posição transitória desses planetas na parte externa do horóscopo progredido e observar seus efeitos, assim como os aspectos das luas novas. Contudo, esteja certo inicialmente de manter o horóscopo progredido sob os princípios básicos, pois os aspectos fantasiosos constituem a matéria com os quais os sonhos são feitos, tais como os fios dispostos longitudinalmente em um tear e pelos quais passam os fios da trama que cruzam os outros fios, dos romances astrológicos, que se desvanecem ao luar e deixam os astrólogos embaraçados. É comparativamente fácil manejar a lançadeira da imaginação com os astros radicais progredidos e em trânsito, cada grupo com as casas correspondentes e uma multidão de aspectos a escolher. Mas a interpretação simples, baseada nos princípios essenciais de um horóscopo, é quase invariavelmente comprovada pelos acontecimentos.
Se o estudante tiver as efemérides de 1908 e 1909, ele pode ver que em julho de 1908, quando a senhora ficou doente, Saturno estava no 10º grau de Áries, a 1 grau de uma conjunção com a Lua progredida, e também a 1 grau de uma quadratura com a sua posição radical nesse horóscopo. Então foi quando as condições se agravaram. Saturno em trânsito ou em conjunção com os radicais, Sol, Lua, Vênus ou Júpiter. Esses trânsitos reduzem a vitalidade e atuam como um amortecedor no ânimo da pessoa. Há uma tendência para gripes, grande tristeza, falta de esperança e melancolia, atrasos e decepções. E se Saturno estiver retrógrado, passando e repassando por esses pontos, o resultado poderá ser longos períodos de problemas e ansiedades. Saturno em trânsito e em quadratura ou em oposição ao Sol, à Lua, a Vênus ou a Júpiter radicais. Esses aspectos produzem os efeitos similares à conjunção, porém com maior intensidade e frequentemente consequências como quedas, contusões ou fraturas ósseas. Saturno em trânsito ou em sextil ou em trígono com o Sol, a Lua, Vênus ou Júpiter radicais. Esses aspectos não produzem nenhum benefício, pelo que tem sido observado. Saturno em trânsito e em sextil ou trígono com Mercúrio radical. Esses aspectos estabilizam a mente, tornando-a mais capaz para a concentração. Quando Saturno está direto ou retrógrado, mas se houver uma quadratura com ou oposição a Mercúrio, poderá resultar em medo, preocupação, melancolia, grande tristeza, falta de esperança e problemas. E também tende a ser perigoso viajar. Saturno em trânsito e em conjunção com os radicais Marte, Urano ou Netuno. Esses trânsitos sempre marcam um período de problemas, não importa o aspecto. Mas a natureza do problema é mais bem determinada pela casa ou pelo signo em que o astro afligido está. Saturno em trânsito e em conjunção com o meio do céu radical. Esse aspecto sempre produz difamação, descrédito e perda de prestígio. Saturno em trânsito na 6ª ou 12ª casa ou no ascendente. Essa posição exerce um efeito prejudicial sobre a saúde, de acordo com os signos, nas cúspides dessas casas. Júpiter em trânsito e em sextil ou em trígono com o Sol, Vênus, Mercúrio ou a Lua radicais. Esses aspectos promovem a saúde, felicidade e os benefícios financeiros de acordo com as indicações radicais. Se Júpiter estiver retrógrado, as influências não serão tão intensas, mas tal período dessas influências benéficas será prolongado por sua passagem repetida e direta sobre os bons aspectos. Júpiter em trânsito e em quadratura com ou em oposição ao Sol, Vênus, a Mercúrio e a Lua radicais. Esses aspectos não são muito adversos, pois adversidades estão em desacordo com a natureza básica de Júpiter. Júpiter em trânsito e em conjunção com Saturno, Marte, Urano ou Netuno radicais. Esses aspectos não produzem resultados apreciáveis, porque as naturezas básicas desses planetas são totalmente diferentes. Isso se baseia no mesmo princípio dos diapasões de diferentes tons, que não se correspondem mutuamente. Urano em trânsito e em conjunção com Sol ou Vênus radicais. Esses trânsitos produzem ligações românticas, prazeres boêmios, experiências incomuns. Quando Urano está retrógrado, isso pode se prolongar por muito tempo. Mas quando está com aspecto adverso, pode resultar em imoralidade, escândalo ou divórcio, se a pessoa for casada. Urano em trânsito e em conjunção com Marte, a Lua ou com Mercúrio radicais. Esses aspectos de Urano em relação a Marte, Lua ou Mercúrio radicais têm uma tendência em tornar a pessoa com a mania de fazer as coisas muito rapidamente, sem pensar cuidadosamente sobre as consequências, descuidada ou despreocupada sobre os possíveis resultados ruins ou perigosos das suas ações, a gostar de se expor a riscos estúpidos e desnecessários, e a gostar de não seguir padrões ou planos.
Mas agir de forma irregular e de qualquer jeito, isso pode levar, às vezes, a um ponto de insanidade, se outros fatores concorrerem no horóscopo para tal, sendo que a fase do distúrbio mental varia da violência, quando induzido por Marte, até o idiotismo moderado, quando produzido pela Lua. Urano em trânsito e em conjunção com Saturno, com Marte ou com Netuno radicais. Esses trânsitos causam problemas de acordo com a casa e o signo que Urano está localizado. Bons aspectos não produzem benefícios, pelo menos até onde podemos observar. Netuno em trânsito e em conjunção com Mercúrio ou com a Lua radicais. Esses aspectos trazem um despertar espiritual, acompanhado de sonhos e visões de natureza elevada. Esses aspectos também são bons para a viagem, mas os aspectos adversos proporcionam uma mente impura, poluída e criminosa. Se o horóscopo radical demonstrar tendências para isso, pelo que a pessoa pode até cometer um crime e ser presa. A mediunidade muitas vezes também é resultado desses trânsitos.